Se tu tens na memória, nessa nossa volta ao assunto aí com os nossos telespectadores, na tua opinião, quais são os países mais complicados para a gente visitar? E as razões dessas complicações? Hoje são países que não estão abertos, né? Como eu tinha falado antes, a Coreia do Norte, a China, mais a parte do continente, Hong Kong já é do mundo, alguns países da Irã, Iraque, a Palestina, são países complicados de tu ingressar, né? Até por causa dessa violência da guerra inteira. Estados Unidos é um país que, apesar de ser economicamente capitalista, está aberto, é um país que não é toda pessoa, eles negam muito vistos, né? Você tem que apresentar uma carta, às vezes você tem que apresentar a própria Austrália, tem que apresentar o teu saldo bancário, quantos dólares tu tem, o valor do teu cartão de crédito. Então são países que exigem muito e muitas pessoas não têm esse recurso todo para ingressar no país conforme a exigência deles. E os países mais fáceis de serem visitados? Mais fáceis, Argentina hoje, Uruguai, Chile. A Europa em si... Aqui na América do Sul, qual a documentação necessária para ingressar nesses países? Tirando o Peru e o Equador, se eu não me engano, eles exigem passaporte. O resto dos países, e a Venezuela, né? O resto dos países não precisa, é só documento de identidade. Não precisa passaporte nenhum. Não precisa passaporte nem visto. Quais são? O Equador? O Equador, o Peru, que exige passaporte, e a Venezuela. E a Venezuela. E uma viagem para Cuba, por exemplo? Uma viagem para Cuba, o Brasil tem um relacionamento muito bom com Cuba, né? Então, hoje, em Cuba, tu pode levar o teu passaporte, mas eles não carimbam o teu passaporte para evitar entradas em outros países. Por exemplo, se tu tá em Cuba e eles carimbam o teu passaporte, tu vai entrar nos Estados Unidos, vai te complicar. Complica a vida. Complica a vida. Então eles te dão uma carta, alguma coisa assim, mas eles não carimbam, a não ser se o senhor quiser mesmo o carimbo de Cuba, né? Como é Cuba, hein? Olha, Cuba é uma viagem, tu voltar no tempo, né? É voltar no tempo. É voltar no tempo. As pessoas acham que Cuba é... Bom, tem muita história que Cuba é isso, que as pessoas vamos dizer assim, que teu trabalho não é valorizado, que as pessoas vivem no tempo das cavernas, mas não é isso. Cuba evita o consumismo, né? É uma questão lá. Mas, por exemplo, assim, cultura e trabalho. Existe educação e trabalho. Tu vê um cara... Eles não... Como é que eu vou falar para o senhor? Eles não separam trabalho de emprego ou profissão de emprego. Então, tu pode ver um cortador de cana ser formado em medicina. Ele vai ganhar pelo trabalho que ele está exercendo lá, né? Tem trabalho para todo mundo, tem casa para todo mundo, né? O que falta é que eles exigem é essa modernização, né? Mas as casas, como é que são lá? Tem o conforto que nós temos? Não tem o conforto que a gente tem, mas ninguém dorme na rua, né? Então, vamos dizer, as casas são estatais. Ninguém é dono de nada lá. Então, se o governo decide morar, o senhor tem uma casa e vai morar 2 famílias dentro dessa casa, tem que aceitar, né? Essas são as formas um pouco diferentes que a gente vê. E normalmente uma casa do cubano tem o quê Tem o básico do básico, que o senhor imaginar. É como se o senhor estivesse entrando numa casa nos anos 50. Vai ter talvez um rádio, uma TV, e é isso. Talvez. Talvez, eu tô falando. Senão não tem. Eu tenho uma história muito legal, assim, de um amigo meu que foi para Cuba, e ele estava lá, estava em Havana. Então, assim, os turistas podem se beneficiar das coisas de boates, cassinos. Tem tudo isso Tem lá. tudo isso lá, né? Então, as embaixadas, quem mora em embaixadas, consegue ter acesso a isso. Quem não tem acesso é o povo, né? Esses luxos, essa mordomia lá. Então, ele estava lá num negócio e ele queria pegar uma caixa de charuto, coíba, né? E
daí eles fizeram, ele conheceu um cara que tinha, daí o cara entrou numa favela que eles desviavam alguns charutos para vender para turistas, até como se fosse um tráfico de charutos. Daí ele conseguiu uma caixa de coíba, que hoje deve estar, nem sei quanto é, um charuto deve estar uns R$250, alguma coisa assim, que é o mesmo charuto que o Fidel fuma e o Che Guevara fumava, né? E ele conseguiu trazer aquela caixa de charutos cubanos, né? Que o negócio, e o povo se mantém disso, como se fosse assim, fosse um tráfico de produtos regionais deles, como rum, para vender. Então eles desviam das fábricas e vendem para os turistas. O padrão médio de vida deles se compara com que padrão aqui do Brasil? Olha, assim, ó, é porque eles não passam fome, né? Eles têm onde dormir, eles têm casa, eles têm acesso à educação, a educação superior com qualidade e tudo, né? Eu não sei porque aqui a gente vê muitas coisas assim, um contraste no Brasil. Sim, no Brasil. Aqui, tu vê uma pessoa com um carro na rua bem, com uma casa. Dos contrastes. Dos contrastes. Só que a pessoa ela não tem sequer, às vezes, um segundo grau. E eu não sei até que ponto isso é qualidade. E lá eles têm? Lá eles têm. A maioria dos cubanos são formados. Então é uma exigência, né? Até a questão do esporte nem se compara a Cuba, né? É uma ilha e exemplo de esporte para todo mundo, né? Para incentivo. Mas, por exemplo, um médico, ele está frequentando faculdade, ele só frequenta a faculdade ou ele frequenta a faculdade e trabalha? Em Cuba, ele frequenta a faculdade e trabalha, certo? Porque lá não existe... como eu citei, ele é médico e, às vezes, o mercado de Cuba não absorve tanta mão de obra, né? Então, ele vai trabalhar vai cortar cana. E ele vai? Ele tem que ir, porque daí é um meio de sobreviver. Essa coisa, eles ganham $20 por mês, mais ou menos. Todo mundo? Todo mundo, assim, que vai cortar cana, quem vai trabalhar em outros meios. Não, quem vai trabalhar como médico é 20 pila. $20. Ele vai ganhar mais, né? Mas não vai ganhar uma fortuna. Entendeu? Eu não sei se ele vai ganhar. Não. Ele vai ganhar tipo assim, uns $100 por mês. Só que a grande questão de Cuba hoje, que eles estão exigindo, é que tem muitos especialistas. A medicina de Cuba é super valorizada no mundo inteiro, e eles não deixam as pessoas saírem de lá. Tem escritores maravilhosos, tem um nível cultural maravilhoso, só que eles não deixam sair de lá pelo regime do Fidel, né? Tu tem que ficar... É um capitalismo burro, né? Ao mesmo tempo, porque essas pessoas que estão lá podiam estar exercendo funções e salvando vidas em outros lugares com menos condições. E a formação médica lá, aqueles hospitais, eles têm todo o conforto, todas as necessidades? Sim, ou não? todo o conforto. E já se começa a ouvir algumas queixas hoje de que eles estão muito defasados, né? Eles têm assim, mas olha, por exemplo, seu Oswaldo, a gente tem celebridades do mundo inteiro que vão se tratar lá, né? Michael Jackson foi se tratar em Cuba, na questão do vitiligo dele e outras coisas. O Hugo Chávez também se trata em Cuba, né? Eles têm, então a gente vê, por exemplo, muitos americanos entram em Cuba e ainda conseguem tratamento dentro dos hospitais cubanos. Não, porque hoje já se diz que o Hugo Chávez deveria vir para o Brasil, que é muito mais aperfeiçoada a medicina aqui do que lá. Não, e o Brasil, assim, hoje está ficando ponta, mas grande parte disso foi por esse convênio, esse tipo... essa troca de experiências que houve entre cubanos e brasileiros, né? Que evoluiu muito a medicina no Brasil. E o atendimento também. O atendimento em Cuba é um dos melhores que existe em termos médicos, né? E isso ninguém fica sem saúde lá, sem ser atendido. Há anos atrás, enquanto a Polar existia, veio um técnico da Iugoslávia, Intercal. Ele veio para cá para
para trabalhar na Polar. E conversando com ele um dia, eu perguntei como era a medicina lá, porque aqui era uma tragédia. Se tinha 2 médicos numa cidade, quando um tirava férias, o outro não atendia os clientes. Né? Isso aconteceu em cidades aqui do Vale do Taquari. Em Estrela, por exemplo, tinham 2 médicos. Se eu era cliente de um médico e ele tivesse de férias e ficasse doente, ele não ia me atender. Certo. Era uma barbaridade isso. Até que chegaram lá o Dr. Schink, que ainda está, né? Lá e mais um outro, aí eles quebraram esse padrão que existia. E ele contou o seguinte, que ele saiu da Iugoslávia com a família para vir e ficou doente na Alemanha. Quando chegou na Alemanha, teve que hospitalizar, teve que fazer cirurgia, todo aquele trabalho, tudo aquilo. Depois de tudo pronto, ele ficou pensando, meu Deus do céu, qual é o dinheiro que eu vou ter para pagar isso aí? Porque foi uma medicina importante já nos termos ali, bem avançada. Aí o médico disse que não devia nada. E ele agradeceu, né? Agradeceu para o médico e disse, o senhor não tem obrigação nenhuma de me agradecer. A minha obrigação é de lhe atender bem. Então a gente olha aquilo, naqueles anos passados, há mais de 50 anos na Europa, e olha como está a nossa medicina aqui no Brasil, a gente se apavora. Não, se apavora, sim. A gente sabe que aqueles santos que nós temos lá no Senado, na Câmara dos Deputados, que deverão ser canonizados assim que morrerem, a gente sabe que eles só trabalham para o bem nosso, né? Sim. E talvez esse bem dê pouco. Mas assim, o senhor tocou num assunto bem interessante, seu Oswaldo, porque a questão do seguro quando a gente vai viajar, certo? Que as pessoas acham que nada vai acontecer com eles, né? Não, vão deixar assim, o seguro não é uma exorbitância, é uma quantia super acessível a todos os bolsos, né? E te dá um enorme respaldo na Europa, por exemplo, onde tu só entra se tu tiver o seguro. Esse seguro é o Eurochange. É para o mundo inteiro? Existem especificados, assim, seguros para a Europa até 120 dias na Europa, seguros internacionais para qualquer parte do mundo, seguros exclusivos para cruzeiros e se o senhor vai praticar algum esporte, né? Como esqui, por exemplo. E o que a gente aconselha? É que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles vão lhe atender. Se o senhor quebra um dedo, desloca um dedo, eles vão lhe atender. Só que depois é $6.000 a sua conta. Mas tem que pagar? Ou o tem seguro que cobrar. paga? Daí, o senhor tendo seguro, o seguro paga. Se não tiver... Se não, o senhor fica devendo lá. Mas o seguro é naquele país ou o seguro é um seguro internacional? É um seguro internacional. Né? E quem responde por essa verba? É esse internacional ou eu sou da Unimed, a Unimed terá que pagar? Não, é que assim, a Unimed não sei como é que é o seu plano, eu não sei se a Unimed tem plano internacional, mas enfim, tem no Brasil. Né? Mas existe na Europa um seguro que se chama Eurochange, né? Quer dizer, ninguém viaja sem fazer o seu seguro. Sem seguro. Bom, mas isso as pessoas que necessitam vão para as agências, elas dão todos esses esclarecimentos. Todos. Nós aqui fizemos mais satisfazer a curiosidade de todo mundo para saber que viajar não é tão difícil lá. Os países são muito bem protegidos e muito bem conduzidos. Claro. Eu quero agradecer, César, a tua presença aqui, te cumprimentar pelas informações que tu acaba de dar a todos os telespectadores, e numa próxima oportunidade talvez nós tenhamos a oportunidade de conversar mais que reprise de oportunidade com oportunidade, fazer mais um bate-papo dessa natureza que, por certo, os telespectadores vão aproveitar bastante. Muito obrigado, senhoras e senhores, pela atenção.